Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar nossa aula através dessa videoconferência. Aula passada nós falamos sobre a composição visual e o ponto como atração do olhar. Hoje nós veremos a linha, a forma e a textura dentro da composição visual. Então eu vou compartilhar com vocês a tela aqui da aula para nós iniciarmos. Vamos lá. Então, composição visual. Ponto, linha, forma, textura. Vamos ver a linha inicialmente. Então, a linha é compreendida como o agrupamento dos pontos muito próximos em uma sequência ordenada uns após os outros, e de mesmo tamanho, que causam à nossa visão uma ilusão de direcionamento, assim visualizando-os como uma linha. Então, uma linha ela pode ser uma marca positiva ou uma lacuna negativa, aparecendo nos limites dos objetos e onde dois planos se encontram. As linhas também podem ser classificadas como geométricas, gráficas e físicas. Quando são físicas? Quando observamos na natureza, nós vemos linhas imaginárias. E as gráficas delineando um desenho ou criando uma forma, uma textura, uma peça. Então, as geométricas são abstratas e têm apenas uma dimensão, o comprimento. As gráficas são linhas desenhadas ou tracejadas numa superfície qualquer. Aí é quando você começa a criar achuras, né? Você gera textura, você gera volume, você cria formas, né? E as físicas podem ser observadas no contorno de objetos naturais ou construídos em edificações. Então, a linha também pode identificar ou indicar a trajetória de um ou vários pontos de maneira contínua, variando quanto à sua espessura, fina ou grossa. Quando você quer dar a ilusão de perspectiva, que algo está longe, você usa a linha fina, e quando estiver próximo a linha grossa, é a mesma coisa para uma sombra, né? Você quer representar que a sombra é dura, próxima do objeto, e ela começa a ficar mais difusa. Então, quando estiver próximo do objeto, a linha vai ser grossa, e conforme esse objeto se distancia da base ou de onde ele está colocado, a linha começa a ser fina, representando essa distância. O traçado, seja ela tracejada, pontilhada, traço e ponto, você pode utilizar para direcionar o olhar ou para gerar textura. A forma, seja ela reta, sinuosa, quebrada ou mista, você também consegue utilizar para gerar texturas e direcionar o olhar. Da mesma forma que a posição, seja ela na horizontal, vertical ou inclinada, você consegue direcionar o olhar da pessoa através da perspectiva. Então, dependendo da intenção de quem a desenha ou a compõe, a linha pode estar carregada de movimento e energia, assumindo diversas apresentações para expressar vários significados ou direcionar a leitura visual. A linha como objeto de atração do olhar. Aqui são alguns exemplos que a gente pode observar na natureza, como ela usa com excelência, né? Então, observem essas linhas na diagonais que vão direcionar o seu olhar para o centro da teia, para a aranha. Da mesma forma, as linhas orgânicas, né? Essas circulares que também direcionam o seu olhar para o centro. Na lateral da teia, você pode observar como as linhas estão bem próximas e depois elas vão se distanciando conforme vão chegando no centro, né? Isso também gera perspectiva. Através da captura de imagem dessa foto, você pode observar aqui as gotículas da cachoeira, né? Uma atrás da outra vai gerar a ilusão de linha, essa textura da água caindo e dando a ilusão de movimento. Através da paisagem, né, da linha de horizonte, você pode ver também as linhas que direcionam os raios de luz e você também consegue observar aqui as linhas imaginárias. Outro exemplo de paisagem, você pode observar que a linha pode ser essa estrada do centro, ou pode ser também a cerca que foi construída ao lado, ou até as disposições das árvores aqui geram a ilusão de linha de direcionamento. E a arquitetura, né, através do seu formato, do formato das construções e até mesmo das linhas que foram dispostas nessa construção, gerando esse formato. Observe como também a natureza usa com excelência a linha para camuflar e também para identificar elementos, raças e etc. Forma. Então, a forma é derivada da organização imaginária que damos a um conjunto de linhas, dando um sentido de orientação espacial e de reconhecimento da imagem representada. Existem 3 formas básicas, cada qual com suas características e especificidades, exercendo no observador diferentes efeitos visuais e impressões quanto aos seus significados, começando pelo círculo, quadrado e triângulo equilátero. Então, as formas podem evidenciar potenciais mensagens e características, de acordo com a intenção do criador da imagem,
ou com os seus elementos compostos, né, com os seus elementos juntos, de acordo com a sua característica compositiva. Você pode observar, por exemplo, o movimento. Se você utiliza uma linha apenas na diagonal, né, e o círculo, então você coloca ele sobre a linha, dá a ilusão que o círculo está caindo, né, então dá a ilusão de movimento através dessa disposição na diagonal. Se você usa a disposição paralela, né, com um quadrado, por exemplo, você gera a ilusão de estabilidade, isso é usado muito em identidade visual. E tensão também, com desequilíbrio, quando você usa uma linha paralela e depois você usa uma forma na diagonal, no caso do triângulo equilátero, se equilibrando em uma das suas pontas. Então, as formas básicas geométricas você consegue utilizar através de figuras ordenadas, né, através das suas formas, através da sua estrutura. Geralmente a gente vê isso em instalações e quando você também quer representar algum tipo de estrutura ou algum tipo de textura na sua arte. As formas orgânicas são formas ordenadas ou aleatórias, em estruturas não geométricas. O que seria não geométricas? A gente pode observar na natureza, né? Por exemplo, essa estrela do mar. Se você ligar os lados dela, você vai contar que tem 5, então ela forma um pentágono. Internamente, na textura dessa estrela, a gente tem o triângulo equilátero, e isso aqui não é exatamente proporcional, né? Então, a forma geométrica está contida, né? Mas ela não é exatamente proporcional, ela não tem todas as suas laterais perfeitinhas, mas a forma geométrica está ali, está contida. Por isso que ela é orgânica. E os polígonos, a palavra polígono vem do grego, quer dizer muitos ângulos, né? Então, tem pentágono, hexágono, heptágono, octágono, oneágono, decágono, undecágono e dodecágono. Aqui você pode ver exemplos, né, dessas formas geométricas aplicadas. Aqui a gente tem a regra de ouro, a gente tem o triângulo equilátero, a gente tem a proporção áurea. São alguns exemplos que você pode observar como que as formas são aplicadas. Aqui a gente tem o triângulo equilátero. Observem como a natureza é perfeita. Se vocês verem, as pétalas elas formam um triângulo equilátero. Só que o centro dela, você contar, ela tem 5 lados, então ela forma um pentágono. Então, o miolinho dessa planta, o centro dela é um pentágono, e conforme ela vai desabrochando, vai abrindo as pétalas no formato de triângulo equilátero. Aqui também, não é apenas folhas dispostas aleatoriamente. Aqui você consegue contar que ela tem também 6 lados formando o hexágono, e através do hexágono as pétalas vão desabrochando e as folhas, né, vão desabrochando. Mesma coisa no girassol, então aqui ela tem 6 lados, ela forma um hexágono no centro e as sementes vão se dispondo e vão abrindo para as folhas, e as folhas vão desabrochando através desse exemplo de forma geométrica orgânica. Aqui claramente você consegue ver, né, através do favo de mel, você vê os 6 lados do hexágono. Ele não é perfeitamente igual cada lado, mas a forma geométrica está contida aqui. E a textura, então, é a qualidade impressa em uma superfície, enriquecendo as impressões e sentidos que temos de determinada forma. Então, a textura pode ser classificada de 2 maneiras: quanto à sua natureza tátil ou ótica, ou quanto à sua forma, ou o que ela representa, seja ela geométrica ou orgânica. Como vocês podem ver do lado direito aqui, nós temos exemplos de body art, que é a pintura no corpo. Então, quando ela é tátil, quando você consegue ver exatamente o formato dessa pintura, né? E ela tátil porque você pode tocar, né? E quando ela é ótica, quando você usa a pintura e também você usa a própria planta e o corpo se mistura, né? Então ela se torna uma ilusão ótica. Textura tátil é aquela que podemos tocar e sentir fisicamente em suas características peculiares pelo tato. Ou seja, você pode sentir a textura do cimento, você pode sentir a textura do papel, a textura, por exemplo, da argamassa ou da pele, né? Então, o tátil é quando você usa o sentido tátil da pessoa, né? Quando você trabalha com colagem, principalmente, você usa papéis diferentes, você usa recorte, você usa texturas diferentes. Então, você está trabalhando com a composição visual através da textura tátil. A textura ótica, ela não é sentida pelo tato. Então, a textura ótica é aquela que gera ilusão pelo olhar humano. Então, você não tem essa textura, só tem a imagem dela. Quando você cria uma peça e você pega uma foto de madeira e você aplica ela na sua arte, você está colocando uma textura ótica. Então, aquele papel, ele não vai ter a textura da madeira, a não ser que você imprime um papel texturizado e ainda assim não é a textura da madeira. Você vai simular aquela textura através
do tratamento do papel especial, mas a imagem que está lá é uma imagem fictícia, uma imagem que não é real, então é uma ilusão ótica. Texturas geométricas é parte do agrupamento muito próximo visualmente um dos outros, ou seja, você gera um padrão. Quando você tem um ou mais elementos semelhantes dispostos ao lado ou próximos, você gera um padrão. Textura orgânica é a superfície que possui a aparência de algo natural, iludindo o olho como se pudesse ser percebida pelo toque. É basicamente a mesma ideia da ótica, mas essa aqui você utiliza ela de forma orgânica, como vocês podem observar através do cabelo, parece que você consegue sentir o emaranhado, consegue colocar a mão e sentir os fios do cabelo, a mesma coisa embaixo, nesse exemplo da pedra, né? A foto aqui, ela tem uma volumetria tão grande que até parece que você consegue sentir e tocar nas pedras. Como exemplo aqui, desse casco de tartaruga. Consegue observar também que ele tem a forma geométrica, né, no casco da tartaruga, que é um pentágono, né? Não é exatamente perfeitinha a forma geométrica, mas você consegue ter os lados aqui, se você contar, você consegue observar que a forma geométrica está contida aqui. Na textura também, através das plantas, enfim, você pode usar de várias estratégias, de vários artifícios, né? Então aqui você tem a textura da madeira, automaticamente você tem formas geométricas similares, quadrados um do lado do outro, então assim você gera um padrão. Outro exemplo, textura do cetim. Essa textura também é arenosa, digamos que você vai fazer uma arte para um depósito, então você pega a textura de uma parede, né, e você usa isso ao fundo, ao background da sua peça, né, então você trabalha com a textura também na comunicação. Veludo, né, aqui é um exemplo do body art, junto com uma performance, né, para representar um camaleão. Outro exemplo. Observem que você não vê a mão em primeiro plano. Primeiro você vê a zebra através da pintura que foi feita, é uma ilusão ótica. Então aqui não é a textura da zebra, né? É só a pintura das listras e as cores. E automaticamente o cérebro interpreta. A primeira coisa que ele pensa é a zebra. Depois você observa e vê que é uma mão. Aqui é a mesma coisa. Então o body art usa muito isso, né? Se você observar, o corpo ele se torna uma tela. Outros exemplos. A textura é muito utilizada no digital também, através do pixel, né? Um exemplo aqui é o Minecraft. E em peças publicitárias, se você quer representar sedução, como essa imagem que vocês estão vendo, né? Então, primeiramente, você usa a cor, né? A cor vermelha representa sedução, a boca carnuda, depois você quer representar o sabor de morango, você usa o formato da língua que representa quase o formato do morango, e daí você pega a textura do morango e coloca na língua, você trabalha com essas mensagens visuais dentro da composição. E é isso, galera. Essa foi a aula sobre composição visual, né? Ponto, linha, forma e textura. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.